Assistir desenhos animados é uma das coisas mais divertidas que existem e que quase todo mundo ama fazer, não é mesmo? Mas e se, na hora de escolher o que assistir, as opções forem dois desenhos super populares, com protagonistas divertidas e mandonas chamadas Peppa e Bluey, qual seria a melhor escolha? Se você já se perguntou isso pelo menos uma vez, agora chegou o momento de descobrir de uma vez por todas qual é o melhor desenho infantil, Peppa Pig ou Bluey. Venha com a gente ajudar a definir essa rivalidade histórica no mundo da Bluey. Irmãos mais novos, vamos começar falando dos caçulas dessas famílias animadas, Bingo e George. Esses dois foram criados para conquistar os corações do público mais jovem e trazer mais fofura para os desenhos. Mas aqui já temos uma diferença bem marcante. George em Peppa Pig é quase sempre um coadjuvante, aparecendo para complementar as aventuras da irmã ou fazer uma gracinha em alguns episódios. Por outro lado, Bingo, a caçula de Bluey, tem uma participação muito mais intensa e bem desenvolvida. Ela é o centro de vários episódios memoráveis, como em Hora de Dormir, e sua personalidade é muito mais rica. Sabemos que ela adora inventar músicas, tem um humor contagiante e, claro, gosta de algumas comidas específicas. George, por outro lado, é basicamente o irmãozinho da Peppa que aparece para brincar e ajudar nas aventuras da protagonista. Assim, neste quesito, Bingo leva a melhor, garantindo mais um ponto para Bluey. Placar: Bluey 1, Peppa Pig 0. Famílias. Agora vamos falar das famílias dessas duas séries. Em ambos os desenhos temos famílias formadas por 4 membros, um pai, uma mãe e 2 filhotes. As crianças mais velhas são as protagonistas que dão nome aos shows Peppa, em Peppa Pig, e Bluey, na série Bluey, enquanto os caçulas, George e Bingo, completam a turma. A principal diferença aqui é que George é um garotinho e Bingo é uma garotinha, mas fora isso, a estrutura familiar é praticamente idêntica. Ambos os pais são amorosos, presentes e ajudam a conduzir as aventuras e aprendizados dos filhos. Por isso, nesse ponto, não tem como decidir um vencedor. Temos um empate técnico. Placar: Bluey 1, Peppa Pig 1. Protagonistas. Agora é hora de falar das estrelas principais, as protagonistas. Peppa é a porquinha fofa que conquistou gerações desde sua estreia em 2004. Apesar de já estar por aí há 19 anos, ela continua com seus eternos 6 anos de idade. Já Bluey, embora também tenha começado a série com 6 anos, já completou 7 anos ao longo das temporadas. Isso mostra que o desenho da Bluey tem um planejamento mais realista, onde o tempo realmente passa, permitindo que os personagens cresçam e evoluam. Tanto Peppa quanto Bluey são aventureiras, divertidas e amam brincar com os amigos e a família. Mas enquanto Peppa segue uma fórmula fixa, sem grandes mudanças, Bluey se destaca por mostrar um desenvolvimento gradual e um roteiro mais conectado com a realidade. Por isso, Bluey leva vantagem novamente. Placar: Bluey 2, Peppa Pig 1. Se você é tão apaixonado por desenhos animados quanto a gente, coloca aqui nos comentários #desenho para mostrar que você também faz parte desse time de fãs. Parques. Falando dos parques temáticos, não tem como ignorar o impacto que esses desenhos tiveram no mundo real. Aqui, Peppa Pig está bem na frente da Bluey. Na Inglaterra, onde a Peppa nasceu, temos o mundo da Peppa Pig. Além disso, existe a terra da Peppa Pig na Itália e na Alemanha. Se isso não fosse o suficiente, ainda existem mais 3 parques temáticos dedicados exclusivamente à porquinha. 2 deles estão nos Estados Unidos, enquanto outro fica na Alemanha. E não para por aí. Em 2024, foi inaugurado o Peppa Pig Resort na China, trazendo ainda mais visibilidade à personagem. Por outro lado, em Brisbane, Austrália, cidade natal de Bluey, foi criado em 2024 o Bluey World, um espaço infantil projetado especialmente para os fãs da cadelinha azul. Apesar de Bluey finalmente ter um parque, a porquinha Peppa leva ampla vantagem aqui, principalmente pelo tempo que sua franquia existe. Com quase 2 décadas de história, ela teve muito mais tempo para se consolidar. Já Bluey, que tem apenas pouco mais de 5 anos, está só começando nesse quesito. Placar: Bluey 2, Peppa Pig 2. E se você está achando super legal essa comparação entre os dois desenhos, comenta aqui embaixo o rival. Pais das personagens. Agora, falando sobre os pais das protagonistas, Bandit e Papai Pig, a diferença entre eles é bem clara. Embora os dois compartilhem algumas semelhanças, ambos são pais brincalhões e um pouquinho acima do peso, as semelhanças param por aí. Bandit é muito mais profundo e realista que Papai Pig. Ele não só brinca com suas filhas, mas também é mostrado realizando atividades que gosta por conta própria, como jogar rugby, mesmo que seja em sonhos. Isso dá um toque a mais na sua personalidade. Por outro lado, Papai Pig é bem bobão. Ele, assim como outros adultos do desenho, parece tão ingênuo quanto as crianças. E, claro, há momentos em que isso funciona bem para o humor da série, mas não é algo que reflete muito bem a realidade. Outro ponto que vale mencionar é como Bandit demonstra que nem sempre quer brincar, ou apenas faz isso por um tempo limitado, porque tem responsabilidades como o trabalho. Já Papai Pig parece viver em um mundo onde isso não é prioridade. Ah, e vamos combinar, Bandit também manda muito melhor na dancinha. Então não tem jeito. Neste quesito, Bluey leva melhor mais uma vez. Placar: Bluey 3, Peppa Pig 2.
Diversidade de espécies. No quesito diversidade de espécies entre os personagens, temos que admitir que Peppa Pig sai na frente. Entre os coleguinhas da Peppa, encontramos uma vasta variedade de animais, como elefantes, zebras, raposas, coelhos e gatos. Isso é um reflexo de como o desenho abrange espécies de diferentes partes do mundo. Um detalhe interessante é que a melhor amiga da Peppa, a Suzy, é uma ovelha. As duas têm 6 anos e são de espécies completamente diferentes, o que é algo muito legal. Claro, Bluey também tem uma boa diversidade, mas todas as espécies representadas no desenho são diferentes raças de cachorros. Isso é ótimo, mas não chega ao mesmo nível de variedade que Peppa oferece. E para fechar com chave de ouro, Peppa Pig ainda conta com um personagem que não é nem do reino animal, o Senhor Batata. Sim, ele é literalmente uma batata com braços, pernas e bigode. Não tem como negar, neste ponto Peppa ganha de Bluey. Placar: Bluey 3, Peppa Pig 3. Mães das personagens. As mães de Bluey e Peppa compartilham muito mais semelhanças do que se imagina. Tanto Tilly quanto Mamãe Pig são os pilares emocionais de suas famílias, sempre usando a razão e a lógica para tomar decisões importantes. As duas também se dedicam bastante à família, participando das brincadeiras e sempre ajudando seus pequenos. Isso as torna mães exemplares em suas respectivas séries. A maior diferença está no nome das personagens. Tilly tem um nome próprio, enquanto a mãe da Peppa é chamada apenas de Mamãe Pig, o que pode ser visto como algo bem genérico. Mas isso não é culpa da personagem e sim de quem deu o nome para ela, então não vamos penalizá-la por isso. No final, temos que dizer que esse é um empate justo, pois ambas representam muito bem a figura materna. Placar: Bluey 4, Peppa Pig 4. Peppa e Bluey estão empatadas, mas isso vai começar a mudar a partir de agora. Mas antes de continuarmos, já clica no botão de inscrição. Música. Começando por um ponto praticamente indiscutível, as músicas de ambos os desenhos. E nesse quesito não há como negar, Bluey ganha com uma vantagem gigantesca. Isso porque uma das características mais admiradas pelos fãs, sejam eles adultos ou crianças, é justamente a trilha sonora, que é feita de forma completamente personalizada para cada episódio. Você sabia que a produção conta com um músico exclusivo, chamado Jeff Bush, só para criar melodias que encaixem perfeitamente nos momentos mostrados? Isso faz toda a diferença e por isso, em cenas tristes, acabamos nos emocionando junto com os personagens. Agora, quando falamos de Peppa Pig, apesar da sua música de abertura ser icônica e reconhecida em todo o mundo, o mesmo não acontece com as demais trilhas do desenho. Existe uma ou outra música pontual, mas não é nada tão elaborado quanto vemos em Bluey. Inclusive, a trilha de Bluey fez tanto sucesso que, quando foi lançada na Austrália, entrou para a lista das músicas mais ouvidas do país, considerando todos os genros musicais. Isso é impressionante e mostra o quanto a trilha sonora da série conquistou o público. Placar: Bluey 5, Peppa Pig 4. Design dos personagens. Estamos falando de desenhos animados infantis, que também conquistaram o coração de muitos adultos. Mesmo assim, o design precisa ser simples o suficiente para atrair as crianças mais novas. E é exatamente por isso que tanto Peppa Pig quanto Bluey optaram por utilizar formas geométricas em seus personagens. Enquanto em Peppa a figura predominante é o círculo, em Bluey isso muda um pouco, com os personagens tendo formas mais retangulares. Praticamente todos, sejam adultos ou crianças, têm esse formato. Porém, precisamos ser sinceros, os personagens de Peppa parecem ter sido desenhados por uma criança no recreio da escola. Já em Bluey, mesmo com traços simples, vemos uma preocupação maior com os detalhes. Cada personagem tem características específicas que remetem às raças caninas reais, o que é um diferencial muito legal. Além disso, as expressões faciais em Bluey transmitem emoções de forma muito mais clara, como alegria, tristeza e até mesmo dúvida. Já em Peppa, a maioria das emoções são transmitidas apenas pela boca dos personagens. Um exemplo disso é o George, que quase sempre está chorando. Sabemos que ele está triste justamente por causa disso. Por esse motivo, Bluey leva melhor nesse quesito. Placar: Bluey 6, Peppa Pig 4. Entretenimento para os pais. Por fim, vamos falar de algo que é muito importante: como os desenhos conseguem entreter os pais enquanto as crianças assistem. Esse é um ponto em que Bluey se destaca muito mais. Em Peppa Pig, tanto os adultos quanto as crianças são representados de forma muito boba e infantil. Isso faz com que o desenho seja voltado exclusivamente para os pequenos, sem atrativos para os pais que estão acompanhando. Já em Bluey, os criadores tiveram o cuidado de tratar temas sensíveis com delicadeza e profundidade, trazendo mensagens que tocam tanto crianças quanto adultos. O próprio criador da série, Joe Bruhn, revelou que sua intenção era justamente criar algo que pudesse ser apreciado por ambos os grupos. E eles realmente acertaram. Isso faz com que muitos pais assistam ao desenho junto com seus filhos, sem sentirem que estão apenas cumprindo uma obrigação. Pelo contrário, eles se divertem e se emocionam junto. Mais um ponto para Bluey. Placar: Bluey 7, Peppa Pig 4. Finalizando o nosso comparativo entre dois dos desenhos infantis mais populares do mundo, o resultado é claro. Bluey venceu por uma margem significativa, com 7 pontos contra 4 de Peppa Pig. Podemos dizer que a aluna superou a mestra, já que o próprio criador de Bluey admite que se inspirou em Peppa Pig para criar sua série. Ainda bem que os fãs podem aproveitar os dois desenhos, que são ótimos. Se assistir desenhos também é o seu passatempo favorito, aqui vão 2 recomendações de vídeos bem legais para você conferir na tela.